Hey Isaac, o meu nome é Sophie, sou MCVP B2C para o Mandato 2021 na Isaac Portugal e hoje vamos falar um bocadinho sobre o nosso papel em Pre-Attraction. Ah, Só para terem noção, e se viram o vídeo do Customer Flow, vocês sabem que a Pre-Attraction é uma fase que não está efetivamente incluída no sistema do círculo do Customer Flow. No entanto, é impossível vocês conseguirem fazer a vossa estratégia de promoção e de Customer Experience sem terem uma boa estratégia de Pre-Attraction bem feita. Então, o objetivo da Pre-Attraction é, sem dúvida, fazer as Buyer Personas, que é algo que nós vamos falar imenso ao longo deste vídeo, e é através destas personas que vocês definem, então, o vosso Target Audience, definem também o tipo de Customer que vocês querem atrair, e definem também as vossas estratégias de atração. É impossível vocês fazerem boas estratégias para o Customer Flow sem fazerem primeiro a Pre-Attraction, porque esta é a base de tudo. Vocês coletam dados, analisam e recolhem feedback também dos vossos clientes passados e dessa forma vocês conseguem perceber qual é a direção que vão seguir no próximo semestre. Portanto, como eu tinha explicado há pouco, o objetivo da Pre-Attraction é vocês terem a vossa persona. E uma persona, no fundo, é uma espécie de arquétipo que vocês têm para os vários produtos que estão a tentar vender, ou os vários serviços. No caso da IES é que vocês têm de ter uma persona para cada produto, isso é algo que já vamos explicar melhor à frente, mas basicamente a ideia é vocês terem tipo esta personagem ficcional, vá por assim dizer, em que vocês sabem exatamente que a vossa persona X é aquilo que vocês têm de fazer uma estratégia de atração especificamente para ela e conseguem então criar toda uma estratégia à volta disso. Então, por que é que nós podemos utilizar as nossas personas? Primeiramente, e isto é algo que nós falámos muito ao longo do nosso vídeo do Customer Flow, vocês têm uma Buyer Journey Definition, que é uma Customer Journey, vá. E por assim dizer, esta Customer Journey é todos os passos que o vosso EP dá, desde o momento em que ele efetivamente faz stand-up na plataforma até o momento em que ele volta da sua experiência e é completed. Então, a ideia da persona e de vocês fazerem uma boa pre-attraction é vocês perceberem exatamente o que é que faz bem ou não à vossa persona e quais é que são as coisas que vocês têm de corrigir no vosso Customer Flow e na implementação que vocês estão a fazer a nível local para efetivamente terem então boas estratégias também de Customer Experience. Depois também temos a Lead Nurturing Creation e leads são basicamente os nossos EPs. Então a ideia aqui é vocês saberem exatamente o tipo de touch points que vão ter com os vossos EPs, mesmo depois de eles serem aprovados. Isto não é uma coisa que é só responsabilidade do GX, é responsabilidade 100% BCXP e BTC tem de estar envolvido nisto para garantir que os nossos EPs acabam por converter também para as outras fases do Customer Flow. B2C não pode só preocupar-se com o número de signups que tem ou o número de applicants que tem de preocupar-se sim se tem promoters e isso implica que os EPs passem por todas as fases do Customer Flow e também ajuda muito em termos das estratégias de atração que nós criamos a nível local e também o tipo de pessoa que vocês vão atrair a nível local em termos de atração. Ou seja, a nível nacional, nós, enquanto MCVPs, também fazemos a pre-attraction e, portanto, a nível nacional eu tenho uma persona que engloba, por assim dizer, todas as personas a nível local que os LCs vão tendo. Então, por exemplo, se o LCX tem uma persona que é o aventureiro, mas o LCY tem uma persona que é a pessoa que quer melhorar o seu CV, então claramente o LCX não vai fazer uma promoção baseada em desenvolvimento de soft skills ou desenvolvimento profissional. Vai sim fazer uma proposta de valor muito à base de que as nossas experiências vão sim mudar o mundo, porque é verdade, enquanto que o LCY vai fazer à base então do desenvolvimento de soft skills. Isto significa que as personas não há certas nem erradas, apenas cada comitê pode especializar-se naquela que é mais indicada para a sua realidade local. E por último, como já foi mencionado várias vezes ao longo deste NEC, o principal objetivo de BCXP é ter promoters. E, portanto, nós só conseguimos fazer isso se desde o início nós percebemos quais é que são as verdadeiras necessidades do nosso cliente e, por isso mesmo, a pre-attraction serve muito para pensarmos já que tipo de touchpoints é que o EP irá ter e também como é que ele se irá tornar promoter no final da sua experiência. Portanto, quando criar personas, basicamente durante a pre-attraction. A ideia é vocês criarem uma persona no início do vosso mandato e refrescarem-na ao longo de cada semestre. Ou seja, nós neste momento em que vocês estão a ver este vídeo, nós já fizemos a pre-attraction, já estamos a definir as nossas personas a nível local e a nível nacional, então o que vai acontecer daqui a 6 meses é que vocês só vão ter de dar um refresh, ou seja, analisar efetivamente aquilo que aconteceu ao longo do semestre todo e perceberem ou não se têm de mudar as personas, mas não têm de fazer todo o estudo que nós estivemos a fazer estes últimos 2 meses, porque não é necessário fazerem uma análise e um estudo tão detalhado quando já o fizemos este semestre. A ideia é só no próximo semestre vocês reverem tudo.
Portanto, a ideia de criar personas é vocês criarem uma diferente para cada stakeholder. E aqui neste slide vocês conseguem ver que para cada produto vocês têm duas vertentes, que é Youth e Enabler. Como vocês são BCXP, a ideia é vocês só criarem para Youth, ou seja, o Enabler, no caso de Global Volunteer, só pertence à IGV, e no caso Global Teacher e Global Talent, neste caso só Global Talent, pertence então à IGTA. No nosso caso, nós vamos ter que criar personas para o GX, ou seja, jovens entre os 18 e os 30 anos, quem é que nós queremos fazer targeting de, não é? Então, basicamente, a ideia é que vocês têm de criar, no mínimo, duas personas, graduates e undergraduates, que são pessoas, então, que já licenciaram e pessoas que não se licenciaram, porque são targetings muito diferentes, e depois, de acordo com a vossa pesquisa, vocês podem criar mais personas, ou seja, vocês podem até ter cerca de 3, 4, 5 personas por cada comitê, depende muito também do vosso número de approvals que vocês deram no passado, ou seja, comitês maiores é normal que tenham mais personas, porque chegaram a mais pessoas, comitês mais pequenos é normal que tenham tipo 2 ou 3, porque efetivamente não têm assim tantos dados para analisar e não costumam chegar assim a tantas pessoas, portanto podem ter menos personas. Muito importante também, para Global Talent vocês têm de criar personas baseadas nos fields, ou seja, têm de criar uma persona para BA, para BD, para Marketing e para Finance, e aqui eu excluí IT e Engineering de propósito, porque isto são fields que nós por norma não corremos em Portugal, porque efetivamente não costumamos ter supply para este tipo de fields, portanto o nosso foco vai ser BA, BD, Marketing e Finance. Quem é o principal responsável? A nível nacional, o principal responsável é o MCVP Marketing, mas em grande sinergia com o MCVP OGX, que neste caso é Maria Pedrosa. A nível local acaba por acontecer mais ou menos a mesma coisa, o Main Responsible é B2C, mas tudo é feito em conjunto em BCXP. E só para terem noção, eu nem a Maria fizemos a pre-attraction cada uma no seu canto, nós fizemos tudo sempre em conjunto, apesar de eu ser a Main Responsible por efetivamente entregar as coisas e por apresentar uma persona. Então, estes são os principais passos que vocês têm de seguir para garantir que vocês têm a vossa persona e nós vamos revê-los então a seguir. No que toca então a Customer Data Gathering, a ideia aqui é vocês recolherem dados a seco relativamente ao Expa e a outros recursos que vocês tenham, como por exemplo tools de EP Management que vocês tenham, que diga efetivamente que referrals é que os vossos EPs puseram, ou seja, se foram pessoas que foram atraídas por amigos, se foram pessoas atraídas por bancas, por infosessions, por social media, ok? A ideia aqui é vocês perceberem também que a maior parte dos vossos sign-ups e applicants e approvals passados, de onde é que eles vieram, para nós sabermos no que é que podemos efetivamente investir. Por exemplo, se vocês têm 300 sign-ups do passado, em que a maior parte deles foram efetivamente social media, mas os vossos approvals vieram maioritariamente de amigos, então se calhar vocês têm de pensar em apostar a nível de atração numa campanha mais focada em amigos de amigos a recomendarem a ISEC, porque por mais que vocês tenham muitos sign-ups vindos de social media, a ideia é que esses sign-ups têm de converter para approvals, então é isso que vocês têm de analisar. Depois outra coisa muito importante é o National Market Research. Neste caso nós decidimos fazê-lo nacional e que a DLC acabou por analisar as respostas de acordo com o seu mercado e isto foi muito importante para perceber exatamente o que é que o mercado está à procura e não só o que é que os nossos EPs do passado queriam. Outra coisa muito importante foram os Customer Interviews, ou o Survey, que nós aplicámos só o Customer Interview e não necessariamente o Survey, e basicamente a ideia destas entrevistas era nós percebermos então onde é que estamos a falhar mais em todas as fases do Customer Flow e pedirmos feedback também aos nossos customers passados, ou seja, aos nossos EPs do GX sobre isso. Depois então entra a Assumption Creation, que é a altura em que vocês começam já a analisar mais ou menos do tipo ok, que tipo de coisas é que o meu EP costuma querer ou pedir, ou até mesmo quais é que são os principais problemas em cada fase. Isto não tem necessariamente de ser baseado em data, ok? Nesta altura vocês começam só a pensar um bocadinho, porque a ideia da data vem então na Data Consolidation, que é quando vocês começam a rever então as entrevistas e começam a criar então os clusters. E basicamente a ideia dos clusters é que vocês no vosso comitê começam a ver que há respostas muito comuns, muito típicas e começam então a agrupá-las. Por exemplo, vocês têm uma pessoa que diz que foi atraída porque efetivamente queria melhorar o seu CV e esta resposta repete-se e repete-se e repete-se. Então aí vocês já começam a perceber que se calhar a vossa persona é então pessoas que querem melhorar o seu currículo.
Depois, no final, vocês fazem então a Validation e Finalization, em que vocês agrupam então os vossos principais 3 clusters, ou mais, dependendo do volume do OGX que vocês tenham. Também têm em consideração a data que vocês recolheram sobre o espaço de customers, tanto do Expa como do Market Research, e desenham assim a vossa Customer Persona para cada produto. Como já mencionámos há bocado, é normal vocês terem mais que uma Customer Persona. A ideia da Customer Persona é ser um arquétipo, ou seja, vocês podem ter o aventureiro, o explorador, também podem ter a pessoa que quer melhorar o seu CV. É totalmente normal. A ideia disso é que vocês saibam exatamente que tipo de promoção é que vocês têm de fazer para começar a atrair essas pessoas. No que toca a responsabilidades, vocês têm aqui as responsabilidades de B2C Marketing. A ideia é que B2C Marketing é realmente o Ultimate Responsible e esta, pronto, é que tem de apresentar então a persona para todos os stakeholders e também definir quais é que vão ser os principais canais de comunicação ao longo do semestre para comunicar com essa persona. A ideia de B2C também é criar sempre conteúdo baseado na persona que tem. Neste caso, a nível local, vocês podem efetivamente criar conteúdo baseado na vossa persona, porque a nível nacional nós vamos estar sempre a criar coisas muito mais genéricas e a nível local vocês têm de adaptar o vosso discurso de venda e também o tipo de promoção que fazem a nível local para chegarem então à vossa persona ideal. E no que toca a operações, nós já falámos um bocadinho sobre o pitch de vendas que têm de fazer. Isto tem de ser feito por OGX em conjunto com B2C e sempre baseado nas vossas personas, ou seja, se vocês sabem que a nível local vocês têm a pessoa que quer muito desenvolver o seu currículo, não vão com um discurso baseado em mudar o mundo, porque se toda a vossa pesquisa deu efetivamente que as pessoas querem melhorar o currículo, então vão por aí. Não tentem fazer as coisas só porque vocês acham que é o melhor. Depois, outra coisa muito importante é escolher a IR Partners, que é muito responsabilidade do GX, mas deve ser feito com base na persona e nos dados recolhidos por B2C. Se os vossos EPs preferem Ásia, e se até agora a maior parte dos vossos approvals foi para a Ásia e as pessoas do vosso mercado estão interessadas nisso, não insistam em fazer parceiros, por exemplo, Europa e África. Claro que vocês têm de ter sempre isso muito bem alinhado com o MCVP ou GX e perceberem efetivamente se querem ou não ter IR Partners localizados nos vários continentes e nas várias regiões, mas invistam em relacionamentos com IR Partners que realmente resultem para o vosso mercado, isto a nível local, ok? Pronto, então, o que é que vocês têm efetivamente de traquear tendo em conta o B2C SOP? Basicamente, vocês têm de fazer uma análise de mercado e uma Competitors Analysis. Também têm de ter personas locais definidas para cada subproduto, neste caso para cada produto e para cada subfield, neste caso para GTA, que é Global Talents. Têm de analisar o estado atual de cada fase do Customer Flow e também os seus bottlenecks para começarem a definir estratégias baseadas nisso. Têm de analisar as conversões passadas, referrals, que estratégias é que foram utilizadas, que mercados é que foram targeted e também as preferências passadas dos vossos EPs. Têm de ter goals para cada fase do Customer Flow juntamente com a GX. Têm de ter uma estratégia de marketing, ou seja, uma estratégia de atração para o vosso semestre e para cada produto separado, baseada na vossa pesquisa, e também têm de rever quais é que são os mercados em que querem investir, ou seja, mercados de universidade e também fora. Basicamente é isto sobre Pre-Attraction. Se vocês tiverem alguma dúvida podem sempre falar comigo através do meu endereço de e-mail ou então mandar mensagem ao falar com os vossos LCBPs, B2C e OGX também relativamente a isso. E qualquer coisa, já sabem. Beijinhos!